Na continuação do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 14, honrai pai e mãe. Honrai vosso pai e vossa mãe. Esse assunto pode ser encontrado aqui na Bíblia, no Velho Testamento. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Está lá no Decálogo. Decálogo é os 10 mandamentos. E o livro é Êxodo, livro de Moisés. São 5 volumes, né? O livro de Moisés. Êxodo, Deuteronômio, Números, Levíticos e o outro eu não lembro. Então pode ser encontrado no Velho Testamento como no Novo Testamento também, que trata da parte de Jesus, no Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus. E aqui, olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe. Nós vamos ver esse item agora, piedade filial. Vós, Jesus disse isso, olha, vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. Desculpa, o pessoal do fundo precisa aumentar um pouquinho o Som? Posso você tirar um pouquinho? Você não quer comprimir para mim? Você consegue? Ah, tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu gravei aqui, ó. Esse daqui, aqui assim, ó. Não, esses aí são volumes. Som, teste de som. Tá, aumentou. Esse aí é volume. Som é volume também. Tá embolando então? Melhorou? Uhum. Então veja, não sabeis, vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. Está nos 3 evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus, né? Então, como é importante essa parte de honrar pai e mãe, que está no Velho Testamento, há mais de 1000 anos, mais de 2000 e tantos anos, 3000 anos praticamente, e está no Novo Testamento. É muito importante isso. Honrai vosso pai e vossa mãe é uma decorrência da lei de caridade. Ora, se a gente tem por obrigação a caridade, tanto é que fora da caridade não há salvação, imagina com que mais responsabilidade e mais intensidade nós temos que honrar pai e mãe. A palavra honrai encerra um dever a mais para com os pais, o dever da piedade filial. Essa piedade filial está relacionada com cuidar, obedecer, fazer tudo que é possível para que os pais tenham uma velhice tranquila, sossegada. E a gente faz visitas no asilo, nos asilos, e a gente vê pessoas, senhores e senhoras,
já idosos, que a família tem condição de mantê-los em casa, mas eles levam para o asilo. Então isso é uma ingratidão quando tem condição de manter, eu acho, não sei o que vocês pensam, mas eu penso que é uma ingratidão levar, sendo que ele poderia ficar com a família. Então a piedade filial também está nisso, cuidar na velhice dos pais. Ao amor com os pais, é preciso acrescentar o respeito, acrescentar as atenções, a submissão e a concordância. Nós nunca vamos conseguir retribuir aos pais tudo o que eles fizeram por nós. Por quê? Porque eles cuidaram de nós com muito amor, naquela fase da criança, do bebê, que cativa a atenção das pessoas. Então, é para que seja assim mesmo. E isso, nós não vamos conseguir retribuir aos nossos pais toda essa bondade, todo esse amor com que eles cuidaram de nós. Talvez a gente faça isso para os nossos filhos, mas, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue retribuir aos pais tudo que eles fizeram por nós. A piedade filial se estende a pessoas que assumem o compromisso de pais, porque em algumas situações a criança pode ser cuidada pelo avô, pela avó, pelos pais, ou também cuidada pelo padrasto ou pela madrasta. Então essa piedade tem que se estender também ao avô, à avó que cuidou, ao padrasto, à madrasta. Isso é mais interessante e mais sério. As pessoas que não têm obrigação de cuidar, percebem? Eles não são obrigados a cuidar. Então, esses padrastos e madrasta, eles não têm obrigação de cuidar, mas eles cuidam. E isso tem mais mérito ainda. Cuidar dos filhos dos outros é mais meritório do que cuidar só dos nossos filhos. Então, proporcionar aos pais o repouso na velhice, isso é muito importante. E rodeá-los de atenções, como fizeram conosco. Rodeá-los de atenções, como fizeram conosco. Aos pais sem recurso é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Aos pais que têm menos recursos econômicos é que os filhos devem demonstrar mais ainda a piedade filial. Não só com as obrigações, mas com aquele tanto a mais de carinho, de atenção e tantas outras bondades. Tem filhos que pensam estar fazendo muito, dando aos pais apenas o necessário. Então eles acham que estão fazendo muito, dando aos pais apenas o necessário. Muitas vezes mantêm em casa nos piores aposentos. Mantêm nos piores aposentos e reservam para si as acomodações, o luxo, reservam para si todo esse conforto, enquanto os pais ficam nos piores aposentos. E muitas vezes nós vamos ver também pais velhos, fracos, servindo jovens fortes,
Quando os filhos exigem que os pais, para viver naquela casa, naquele lar, comer, beber, se vestir, exigem que o pai, velho, fraco, trabalhe e sirva os filhos jovens e fortes. Isso não está certo. Percebem? A mãe cobrou-lhes o leite. Se a minha mãe fosse cobrar o leite que ela me deu, eu não teria como pagar. Será que nossas mães, nossos pais, cobraram de nós o quanto eles andaram, o quanto eles se esforçaram para que nós tivéssemos tudo disponível? Porque veja, dos animais, de um modo geral, o ser humano é muito dependente. Um bebezinho de meses não consegue sobreviver sozinho. Nós só nascemos e criamos porque alguém cuidou, zelou muito de nós. Porque o bebê por si só, ele não sobrevive nem algumas horas, se ele for deixado à sua boa vontade. Então, será que a mãe cobrou-lhes as noites de vigília? As doçuras dos agrados? As atenções? Os cuidados carinhosos? Será que a mãe e o pai estão cobrando isso de nós? Não, não cobram. Fizeram com amor. Aí nos faz lembrar Jesus de Nazaré, que não precisava reencarnar e que reencarnou entre nós para nos ensinar a lei de amor. Então ele veio por amor, e é de uma coragem astronômica, porque ele sabia que ele iria à cruz, e no entanto ele vem por amor. Veja aqui nesse pequeno vídeo que eu vou passar agora, preste atenção. Τι είναι αυτό? O que é aquilo? Ένα σπουργίτι. Um pássaro. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο παπατέρα, σπουργίτι είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτι. Σπουργίτι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτι! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Ele foi buscar uma agenda, um diário. Δυνατά. Leia em voz alta. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτι ήρθε και κάθισε απέναντί μας.
Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό. Και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. O pai queria atenção. Quando esse moço era jovem, era criança, ele perguntou 21 vezes o que era aquilo. E o pai respondeu: um pássaro. Agora, o filho, na terceira vez que precisou responder ao pai, já apelou. Então, precisamos ter paciência, tolerância e atenção com os nossos pais. Veja, se a lei de caridade estabelece pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições dos outros, a lei de caridade pede isso. Não ser exigente com os erros dos outros, não ser exigente com os defeitos alheios, não ser exigente com os vícios do próximo. Se puder, ajude. Então, se a lei de caridade estabelece não maldizer seu próximo, esquecer e perdoar as faltas, até mesmo amar aos inimigos, quando Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Ora, se Jesus pede para amar até os inimigos, quanto Ele pede então para que amemos os nossos pais? Percebem? Quanto maior não é a obrigação em relação aos pais. Então é isso. Se devemos amar os inimigos, com certeza, quanto maior é essa obrigação de amar em relação aos pais. Como honrar pai e mãe? Cena do filme Nosso Lar, André Luiz, eu sou a mãe. Como honrar pai e mãe? Demonstrando-lhes o nosso amor filial, a nossa profunda gratidão por tudo que fizeram por nós. Honrar pai e mãe também é não envergonhá-los. Às vezes, o pai e a mãe são sinceros, honestos, bons pagadores, e o filho pega um caminho torto. Começa a desonrar o pai e a mãe, não pagando as contas, por exemplo. Então, o que é honrar pai e mãe? Honrar nossos pais é não envergonhá-los, respeitá-los, obedecê-los, socorrê-los nas necessidades, dar-lhes repouso na velhice, dar-lhes carinho e cuidar deles, como fizeram conosco. Alguns pais descuidaram dos seus deveres. Alguns pais descuidaram dos seus deveres. Porque quando o espírito vai pedir para reencarnar em nosso lar, na nossa casa, na nossa família, eles pedem: olha, eu preciso reencarnar e gostaria que você fosse meu pai, minha mãe. Mas o pai e mãe diz assim: olha, lá em casa tem muita disciplina,
Aí o espírito que vai reencarnar diz: mas é isso que eu preciso, disciplina para mim evoluir. Mas depois que ele reencarna na nossa família, nós descuidamos, damos aos filhos vários cursos, várias faculdades, várias formações intelectuais, mas algumas vezes não damos aos filhos essa orientação para ser feliz, confiando em Deus. Então, alguns pais descuidam dos seus deveres, desses e de outros deveres, mas não compete aos filhos julgar e condenar esse pai. Por quê? Porque esse filho pode ter pedido para ser numa situação que não fosse bem cuidado. Ou ele atuou mal como pai e agora como filho ele encontra uma situação dessa em que descuidam dos seus deveres. Porque a criança é um livro em branco, o espírito reencarnante é um livro em branco para ser escrito com as mãos do reencarnante e com as mãos dos seus responsáveis, pai, mãe e etc. E isso é uma responsabilidade bastante grande para conduzirmos esses espíritos para Deus. Percebem? Então, alguns pais descuidam dos seus deveres, mas não compete aos filhos julgar e condenar. Deus que tem essa missão de corrigi-los, de julgar, de condenar, dando a oportunidade nova para que ele possa corrigir. Percebem? Então, eu vou passar um vídeo do Haroldo Dutra Dias. Veja. Em 1970, saiu uma moça de 20 anos de idade do interior de Minas, lugar que as pessoas passam fome, né? Norte de Minas, é um deserto assim, né? É, Jequitinhonha, né? E foi para Belo Horizonte trabalhar como empregada doméstica. E numa família de um senhor que era bancário. Na época que ser funcionário de banco era bacana, assim, né? Tipo classe média, legal. Tipo um funcionário público hoje, né? Assim, bem. E essa família, o casal tinha 3 filhos, né? O mais novo, de 18 anos, se atraiu pela moça, né? E ela ficou grávida. Não é? E vocês imaginam, né? Década de 70, uma família tradicional, ter a empregada da casa ficar grávida, é um negócio complicado. Foi aquele escândalo na família. Mas era uma família generosa. Generosa. Dentro do possível, né? Nós temos que entender o tempo, né? Então eles pegaram esse rapaz e sumiram com ele. E a moça ficou na casa, trabalhando, mas a situação ficou muito difícil. Ela teve que voltar para a terra natal dela. E imagina uma moça de 20 anos, cheia de sonhos, né? Porque ela era analfabeta. Então
Então ela queria aprender a escrever, aprender a ler. O sonho dela era fazer psicologia. Ela saiu daquela pobreza do norte de Minas para ir para a capital, sonhando, poxa, encontrar um cara legal, se casar, estudar, poder trabalhar, né? E aí se envolve, e acontece a gravidez. Estão entendendo que coisa complexa? É porque, gente, ninguém quer errar. As pessoas querem ser felizes e às vezes elas são desajeitadas e acabam criando infelicidade para elas e para os outros, né? Então essa moça volta, o pai sumiu, né? Sumiram com ele, né? Ela volta e aí as irmãs, aí vai para a casa de um, vai cuidando daquela situação e começa a passar fome, muita fome, e acaba tendo que voltar. Quer dizer, lá ela tem o filho, não é? Nasce o filho, Haroldo Dutra Dias. E aí? Então você vai me dizer que é difícil? Você vai me dizer que é difícil? Não. Nós temos que honrar pai e mãe. Primeira coisa. Primeira coisa, porque eles me deram a vida, foi suficiente. Com a ajuda de Deus e dos bons espíritos, nós estamos aqui agora. Eu só precisava nascer. O resto Deus fazia. Então, é por isso que Paulo fala firme, os antepassados, vamos honrar isso aí, vamos honrar. É por isso que corre nas minhas veias, né? Corre das minhas veias os gritos de pobreza do Vale do Jequitinhonha, das lavadeiras, dos lavradores. Veja que Haroldo esse filho que nasceu dessa gravidez, e nasceu gêmeo. O gêmeo, que nasceu um pouquinho depois de Haroldo, umas 2 horas depois, faleceu. Olha que interessante. Haroldo não tinha contado isso para ninguém naquele grupo de estudos lá em Belo Horizonte. E uma senhora médium viu um outro Haroldo. Viu o Haroldo no corpo físico, mas viu um outro Haroldo. Ela ficou confusa. Haroldo, estou vendo aqui você e um outro Haroldo, como é que é isso? Esse é meu irmão gêmeo, está no plano espiritual. Percebe? Então, honrar pai e mãe. Nós que já temos o pai, ou o pai e a mãe no plano espiritual, não deixar de fazer oração para agradecê-los pelo carinho com que tiveram conosco, agradecer por ter aceito ser nosso pai e nossa mãe.